e o meu microfone para ficar tudo certinho. E aí, galerinha, tudo certo com vocês? Como é que tá tudo por aí? Som, tudo bem? Me escutando bem? Me vendo bem? Sim, talvez. Aqui, vamos entrar. Daí, galerinha. Por favor, me respondam aí se estão me escutando bem, me vendo bem. E aí eu já começo aí o nosso conteúdo. Bem bacana hoje, metodologia IAN, indivíduo, ambiente e manejo. Sim, tudo certo, então diz a Mari aí, tá tudo ok. Vamos dar sequência então ao nosso conteúdo. Olha aí, ó, que saudade desse cara, Gumão. Boa noite, Bia, tudo certo, show de bola. Gumão já faz um tempinho aí que se foi, né? Queridão. Faz falta aí nesse mundo. O cara que iniciou todo esse processo aí de dálmatas fez a gente fazer essas loucuras aí na vida. Mas, coisa boa, estamos aí hoje. Tomando bastante água, galera, porque aqui no sul hoje... Que dia é hoje? Hoje é 11 de janeiro, tá bem quente. Hoje foi um dia bem quente, a semana aqui promete ser bem quente. Os ventiladores nos espaços aí estão a milhões. E vamos começar então o nosso conteúdo, metodologia aí. Vamos lá, galerinha que tiver uma pergunta aí, que quiser, enfim, colaborar com a nossa live, tem uma caixinha de perguntas aqui. É só escrever lá que depois a gente vai tirando todas as dúvidas. E se você estiver assistindo esse vídeo, né, após aí o 11 de janeiro, nas nossas redes sociais, YouTube, enfim, não esqueça de curtir o nosso canal, se inscrever, né, enfim, participar dos nossos conteúdos aí, curtir tudo e fazer as suas perguntas para que a gente possa, ao longo de todo o processo, ir respondendo tudo que a gente souber, né? Então vamos lá. Metodologia IAN. O que é isso? Metodologia IAN é, na verdade, tudo que acontece aqui dentro da nossa pet creche, né? Então, a gente cuidar do indivíduo para montar um melhor ambiente, né? E planejar o melhor manejo. Então, todo o processo que envolve cães em grupo, né? Passa por essa metodologia. Né? Ela não é algo que eu tenha criado, né? Eu só dei um nome para ficar mais fácil de ensinar, para ficar mais fácil de gravar, e eu entendi que isso é um ciclo que acontece aqui dentro. Então a gente tem que entender muito do indivíduo para preparar o ambiente, planejar o manejo. Então esse é o processo da metodologia aí. Então desde a entrada do cachorro aqui na frente, a gente está entrando nesse processo, né, nesse triângulo que envolve essas três vertentes aí, tá bom? Vamos lá, vamos falar então do indivíduo, né, que é a nossa primeira parte do triângulo, o primeiro lado. O que é o indivíduo? O indivíduo são cães, né? Então estamos falando de um trabalho de pet creche, né, para quem quer iniciar, né, um trabalho de pet creche, ou para quem já trabalha, né, com isso, para entender um pouquinho na parte teórica. Então, o indivíduo, cães, tá? Então, assim, o que é o cão na natureza, o cão individualmente, né? O que é o cão, né? Então, por que a gente precisa entender
né, quem é o cão, o que é o cão, para poder trabalhar ele melhor aqui dentro. Muito importante a gente ressaltar que um ambiente de creche, gente, um ambiente onde a gente agrupa cães, ele está um pouco longe de ser o natural dos cães. Então por isso que a gente precisa entender essa questão da individualidade. Por que não é natural? Primeiro porque, né, os cães, quando foram criados lá, né, a partir daquela questão dos lobos, que os lobos começaram a se aproximar, né, dos acampamentos dos humanos, ver que ali tinha comida, né, começaram a se familiarizar e se amigar com os humanos, né, os lobos viviam em matilha, em família. Tá? Mas quando foi criado lá o cão, quando foi se tornando o lobo para o cão, esse processo acabou tornando o cão mais individual. Por quê? Porque ele precisava caçar. Então ele foi perdendo características dos lobos. Tá? E, inclusive já tem pesquisas, vídeos que mostram isso muito claramente. Então o cachorro que foi se amigando ao humano, ele foi pegando mais características humanas, né? E perdendo um pouco dessas características do lobo. Principalmente, né, a característica de caça, né, principalmente a característica de realmente buscar a alimentação ou aquilo que era uma prioridade para aquele indivíduo muito forte. Né? Então várias coisas como a própria copulação, né, mas como a própria alimentação. Então isso é bem importante que a gente tem bem importante que a gente diga aqui, né, o porquê essa transição, o porquê que o cão deixou de ser matilha de forma natural para ser mais individualista. Tá? Porque o cão ele desaprendeu, né, nesse processo de virar cão, né, sair de lobo e virar cão, ele desaprendeu, ele perdeu algumas características que eram muito mais fortes nos lobos. Né? Então, essa questão de ficar mais próximo aos humanos, a caça ela foi se perdendo. Então, por quê? Porque a comida ali estava mais fácil, estava mais à mão, então tu não precisava andar muito atrás. E aí quando a gente traz pro atual momento, né, o porquê que eu falo que os cães hoje não são mais naturais em grupo, né, por mais que apareça ainda algumas coisas de cães em grupo, né, mas a grande massa de cães hoje não vive em grupo, né? Por que não é natural? Tá? Quando a gente vê um cachorro na rua hoje, tá? Então geralmente a gente vê um cachorro na rua ou dois cães na rua, né, andando junto. Dificilmente a gente vai ver um grupo de cães, a não ser que tenha, né, ali, né, um processo de cio de alguma cadela e tal, e aí isso acaba se tornando muito mais forte nos cães, porque é uma prioridade muito grande, né? A perpetuação da espécie, a copulação, então é algo muito forte, muito intrínseco nos cães, né? Essa questão de copulação. Então a gente vê hoje que o natural, se a gente largasse um cão na rua e dizer para ele assim, cara, te vira, ele não vai sair por aí chamando os amigos deles lá e tá, vamos formar uma galera e vamos dar uma banda aí, vamos viver sozinho, vamos caçar. Não. Por que isso acontece? Porque hoje, se o cachorro formar um bando, né, digamos lá que forem um bando de 5 cães e comece a andar na rua, tudo que eles acharem nesse bando eles não têm que dividir entre 5. Tá? Então, uma das coisas que os cães hoje fazem é isso, né? Então, a caça que eles têm que fazer, como eles não são bons nisso, né? Claro que são muito bons comparado a nós, mas comparado aos próprios lobos, eles não são mais tão bons assim. Então, tudo que eles achar, se eles estiverem em grande grupo, eles não têm que dividir. E essa é a questão também, uma questão muito forte de não estarem em grupo, porque precisam se alimentar e se alimentar bem. Então, tudo que eles acharem, eles poderem desfrutar daquilo com mais fartura, enfim, estando sozinho, né? Então, muito porque perderam a habilidade de caça em grupo, né? Nessa transformação de lobo-cão,
e também hoje, atualmente, porque essa questão de dividir as coisas não é tão fácil, né? Então, um cachorro achar comida na rua já é uma forma mais, digamos que é mais difícil, né? Não é tão simples achar comida na rua, e se estivesse andando em grupo ainda teria que dividir isso com mais cães, né? Então, entendendo que o cão de hoje em dia não é mais um cão formador de grupo, por que existe as pet creches para a gente formar grupo? Porque cães são sociáveis, porque cães gostam de brincar com a própria espécie e porque cães conseguem se adaptar a esse tipo de ambiente, né? É mais ou menos a mesma coisa nós no Big Brother, né? Então a gente é parte sociável daquele ambiente, né? Até que se consiga, né? Se manter sociável. E a pet creche é mais ou menos isso, né? Claro que a comparação é meio chula, porque o Big Brother lá se estimula o aversivo, né? E o ambiente de pet creche é justamente o contrário. A gente estimula, né, algo que seja bem prazeroso àqueles indivíduos que estão ali. Então, por que hoje existe a pet creche? Justamente porque os cães curtem esse momento e a gente consegue trazer um pouquinho mais para a vida desse cão, coisas naturais da vida dele, né? Então, como eles são cães de casa, cães de família humana, eles pouco desenvolvem a caça, eles pouco desenvolvem habilidades de faro e pouco desenvolvem habilidades sociais. Tá? Então tem todo esse saber dos cães que acabam se perdendo, assim como lá o cão, né, do lobo, que ficou bem distante, né, do que era o lobo para o cão de hoje, né, e um cão daqui a pouco que seja um cão natural que vive na rua é bem distante também de um cão que vive socialmente com uma família humana. Então a pet creche hoje ela tem ela tem que fazer esse elo de ligação, né, de trazer um pouco mais, né, ser cão para esse indivíduo. Então é muito importante que dentro da metodologia a gente entenda que cada indivíduo, né, é um processo. Então, por isso que a nossa metodologia ela começa pela individualidade, pelo indivíduo. Então, cada cachorro que vem aqui vem com características de uma família, né? Vem com características de uma família. Uns vêm gostando mais de bolinha, outros vêm gostando mais de farejar, né? Outros vêm gostando mais de brincar correndo. Então, esse processo de conhecer o indivíduo, né, é o principal. Tá? Então, assim, todo aquele cachorro que cai aqui dentro pra gente, né? A gente entendendo que, né, cães não são formadores de grupos, né? Como que a gente vai fazer para atingir o bem-estar desse cachorro, sabendo que botar ele numa turma aí de 15, 20 cães pode causar algum estresse a esse cachorro. Então, por isso que existe o período de adaptação e avaliação. É muito importante que cães tenham essa capacidade. Não são todos que têm, gente. Tá? A gente não pode cair nessa de que todos os cães vão conseguir conviver bem numa pet creche. Não. Aqui a gente já teve cães que não foram aprovados, digamos assim, né? O comportamento deles não era compatível com aquilo que a gente espera em grupo, né? Eles podem viver às vezes em grupo menores. Eu tenho um exemplo aqui de um cachorro que são dois cachorros da mesma casa. Um frequenta a creche e o outro não. Então, um cachorro fica bem, né, com o irmão, mas não fica bem num maior grupo. E esse irmão é muito mais sociável, muito mais brincalhão, né, tem até uma certa idade e gosta de estar no meio da galera, se diverte, brinca, participa das atividades. Então, aqui a gente tem que trabalhar muito, né, o processo principal é o indivíduo. Conhecer o indivíduo vai fazer com que a gente consiga inseri-lo num grande grupo. Então, esse processo de avaliação e adaptação, né, é muito focado no indivíduo. Então, por isso que é muito importante quando o cachorro chega aqui, todo aquele processo. Boa noite, Vilmar, tudo certo?
Muito calor por aí em Brasília. Aqui no sul tá o caos. Então, muito importante aquele processo inicial, aquela conversa com o tutor, saber como que é a rotina, o que que esse cachorro gosta, o que que ele não gosta, elaborar bons testes, né, no processo de adaptação e avaliação, porque é nesse momento que a gente está, né, trabalhando o ponto principal da pirâmide, que é o indivíduo. A gente vai descobrir as tolerâncias desse cachorro, né? A gente não consegue, obviamente, descobrir tudo numa sessão, 3, 4 sessões. A gente vai descobrindo ao longo do tempo muitas coisas desse cão. Mas nesse primeiro processo a gente já consegue ter uma grande noção do que aquele indivíduo vai nos trazer, né? Então, assim, essa semana a gente está adaptando 2 Border Collies. Um se chama Carlos e o outro Joaquim. São 2 queridos, 2 irmãos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Tanto que hoje eles vieram passar meio turno aqui, ficaram em turmas diferentes, com vibes diferentes, né? O Carlos, um cachorro muito mais, digamos assim, muito mais border collie, muito mais pastoreador, muito mais investigativo, muito mais brincalhão, né? Mais legalzudo, né? Então, esse tipo de situação é que a gente tem que pensar. Esse é o indivíduo. E o que eu tenho que fazer para que esse indivíduo fique bem aqui dentro? Vou tomar mais uma aguinha, porque eu tô com sede, cara. Então falamos aí do indivíduo, né? Do nosso triângulo aí, o indivíduo. Então a gente tem que estudar muito o indivíduo, saber do porquê que isso não é natural para eles e tentar ao máximo fazer com que isso se torne algo prazeroso para o cachorro. E é conhecendo todas as suas características individuais que a gente vai conseguir fazer isso, né? Então a gente tem cachorros aqui tipo o Kinder. O Kinder é um cachorro que gosta de jogar bolinha. É isso que ele gosta. Se tu passar o dia inteiro jogando bolinha para ele, é isso que ele quer. Ele é extremamente seletivo nas amizades, né? Tanto que a maior amizade dele aqui era o Jimmy, né? E o Jimmy não está mais frequentando a creche. E ele ficou meio sem norte. Mas a gente sabe que ele gosta de jogar bolinha. A gente sabe que ele gosta de bastante contato com os humanos e fica bem num grande grupo de cães. Ele não se sente acuado nem nada. Então a gente total pensa naquele indivíduo, a gente faz momentos especiais para ele, né? Então dentro do contexto geral a gente consegue gerar bem-estar para aquele indivíduo, porque a gente sabe as características dele. Tá? Vamos falar então do ambiente, um pouquinho do ambiente. Vou deixar uma pergunta aqui, quero que vocês me ajudem. O que é natural para os cães no ambiente? Me ajudem aí, escrevam aí o que vocês acham. O que seria hoje natural para os nossos cães atuais? O que vocês acham? Tá calor, gente. Pá, aqui dentro tá tudo fechado, aqui também tá quente pra caramba. O que é natural para os cães no ambiente de hoje? Me contem. Vamos lá. O que o cachorro tem acesso hoje, né? A maioria dos cães, pelo menos os cães que aqui habitam o nosso espaço, e os cães têm tomado muito espaço na sociedade, né? Eles estão inseridos com muito mais ênfase agora, né? Então a gente tem muitos cães em família. Hoje o natural para eles é andar de carro, é dormir dentro do quarto do tutor, né? Do dono dele, com ar-condicionado. Então isso é um processo muito natural, isso é uma coisa que eles vivem diariamente, né? Então hoje eles estão dormindo no nosso sofá, na sala, olhando televisão com a gente, ficando ali, né? Então o processo deles hoje é total fora do que era natural para eles antes. Então o ambiente deles hoje é muito diferente. Muito diferente. Então por isso que a gente vê que quando os cães chegam aqui e aí que se deparam com coisas que
estão neles, mas não estão, parece que não está na memória recente, né? Aquilo está nos antepassados. Eu não sei como que funciona isso, né? A mesma coisa para nós, às vezes a gente tem uns déjà vu, né? Parece que já viveu aquilo, né? Então tá aquilo dentro da gente, né? E os cães a mesma coisa, né? Por mais que eles nasçam dentro de um ambiente onde só tem pedra, é carro, é cama, ar-condicionado, né? Quando eles entram aqui, que eles veem, né, um brinquedo onde eles possam subir, onde eles possam, né, buscar uma autonomia, eles estão livres, né, e dentro do pátio geralmente é aquele cercado lá, eles não saem de lá, né, a não ser numa guia ou coisa do tipo. Então eles chegam aqui, eles têm toda uma área onde eles podem explorar, onde eles podem se colocar em desafios, onde eles podem ir para tocas. E qual será o sentimento de um cachorro desse quando ele entra num espaço pensado, né, onde a gente tenta trazer coisas mais próximo ao natural, né? Claro que são coisas montadas, os playgrounds são montados, são bonitinhos, são coloridos, né? Mas a gente tenta trazer coisas naturais para eles, né? E o que será que eles pensam quando eles entram e começam a ver, meu Deus, tem uma toca aqui, eu posso entrar na toca? O que será que pensam, né? Quando começa a trazer coisas que, sei lá, há quanto tempo atrás, há quantos mil anos atrás que eles não viviam isso, né? Então tu vê que a alegria, né, e a desenvoltura que os cachorros ficam quando entram nesse tipo de ambiente, quando o ambiente é preparado para isso, né, é muito bacana. Então, assim, por que a gente cria, né, o ambiente? O ambiente a gente cria de forma mais abrangente ao passado, tá? Ao muito passado. Então é isso que a gente tem que pensar. Eu tento trazer, quando eu penso em criar um ambiente, algo que foi muito natural para muito passado dos cães. Porque hoje o natural deles é totalmente outro, né? É aquilo que eu estava dizendo, é cama fofinha, é um ar-condicionado, é andar de carro, é estar no sofá. Nada contra isso, né? Os meus cães também vivem isso, né? Mas não era o natural deles, né? Não é o que gera mais bem-estar para essa espécie. A gente sabe que não é. Tanto que isso é muito criador de comportamentos compulsivos, tá? Comportamentos onde a gente talvez não consiga nem mais consertar, digamos assim. Então, quando a gente monta o ambiente de uma forma mais generalizada, buscando, né, aquele processo natural do cachorro na natureza, do lobo na natureza, né? O que acontecia lá? Tinha toca, né? Tinha morro para subir, tu tinha galho, cipó para morder, né? Então tu tinha que caçar, tu tinha que farejar, tu tinha que trabalhar todos esses sentidos, né, para que o cão se sentisse parte daquele ambiente, para que ele se sinta num ambiente mais natural. E é isso que a gente tenta trazer. Por mais que a gente busca em certos momentos aliar o nosso ambiente à individualidade, o nosso ambiente ele é muito mais voltado, tá? Muito mais planejado para aquilo que o cão ia viver na natureza. Tá? Então a gente estimula a caça, a gente tem areia para que seja cavado, né? A gente tem as tocas para que eles possam se esconder, descansar em segurança. E isso tudo remete, né, ao natural. Por mais que ele não saiba, né? Falar nisso é bem interessante, tá? Bem interessante essa parte aqui. Eu tenho uma Border Collie, a Axel, ela tá deitada aqui embaixo dos meus pés. Ela tinha uns 6 meses de idade, mais ou menos, talvez nem tanto, quando eu levei ela pro parque a primeira vez, aqui em Novo Hamburgo. Em São Leopoldo, na verdade, cidade vizinha, tem um parque que se chama Parque do Trabalho. E a Axel, ela foi me doada de um colega, de um amigo,
que me trouxe ela aí com 2 meses de idade. Então ele me trouxe ela e me disse assim, olha, ela nunca foi pro campo e tal, né? Ficou sempre ali no casarão lá e tal. Tá aqui o filhotinho, né? Aí trouxe a Axel pra casa. E a Axel é um Border Collie. E aí ela tem todos os instintos dela, e como isso fica gravado para mim foi uma prova, né, de como isso fica gravado sem com que ela tivesse vivido. E isso é muito, vem muito a ver, tá muito a ver com a criação do ambiente aqui, que eu falei, quando a gente cria o ambiente de forma natural para o cachorro, né, mas o natural lá dos antepassados, não o natural agora. Natural agora eu teria que botar um ar-condicionado, uma cama, um sofá lá dentro, né, uma televisão, um home theater, ligar na Netflix. Esse seria o natural do cão de hoje. E aí a gente tenta trazer aqui o natural do cão de 300 anos atrás, que é aquilo que é totalmente exploratório e livre, né? Então esse é o ambiente que a gente tenta criar. E aí trazendo a Axel aqui, eu levei ela para esse campo mais ou menos com 6 meses de idade. E aí daqui a pouco nós estávamos lá caminhando, e eu sempre levei meus cães soltos, né? Sempre tive boa obediência, bom relacionamento com os meus cães, e ela avistou um cavalo. E vocês sabem aquele processo, aquele comportamento que o Border Collie faz quando entra em pastoreio, né? Que ele está andando assim, com as 4 patas, e daqui a pouco ele dá aquela rebaixada e fica andando baixinho, né? Tipo tatu, e vai olhando para cá, você vai olhando pro pastoreio dela lá. Ela fez isso com o cavalo. Eu achei impressionante, impressionante. Eu deixei ela chegar bem próximo a esse cavalo, acho que uns 2 metros do cavalo. Aí eu chamei ela, porque ela ia tomar um coice, certo que ia tomar um coice. Mas aquilo foi tão impressionante, aquilo me chocou tanto, como que um Border Collie de apartamento, digamos assim, né, que nunca viveu nada disso no campo, sabe fazer exatamente como é o processo correto. Se abaixar, andar devagarinho, ir atrás. É impressionante, gente, é impressionante o que fica registrado. E aí eu faço a pergunta, né? O quanto está registrado na cabeça desses bichos? O quanto eles viveram, na verdade não é viveram, o quanto eles pegaram, né? O quanto vem na bagagem de antigos para os nossos filhotes. E aí a gente pensa assim, né? Agora eu vou ficar no ar-condicionado assistindo Netflix. E antes eu tinha todo um campo lá e tal, mas talvez eles não ativem isso, né? Nessa parte cognitiva, e eles nunca vão saber. E aí quando eles caem dentro de uma pet creche, né, eles acabam descobrindo, acabam tendo essas sensações, esses déjà vus, que são coisas, eu acredito que vem na genética dos pais, né? Porque a Axel foi um exemplo claro para mim de que isso vem junto, né? Eu não vou dizer de vidas passadas, porque, enfim, não tenho essa ideia, mas talvez isso está intrínseco na genética, alguma coisa desse tipo. Né? E a Axel fazer aquele comportamento de pastoreio, de caça, sem nunca ter vivido nada disso, foi impressionante para mim. Foi um marco, né, na minha vida para entender, né, o processo de cães. Assim, foi bem diferente. Tá. Então a gente traz esse ambiente que é mais natural, porque a gente entende que os cães vão trazer à tona, né, o processo que é melhor para eles e que é o mais natural para eles, que é estar no meio do mato, que é estar no meio de toca, que é poder subir em barranco, descer, né, fazer uma caça, cavar. Né, então todo esse processo é o que a gente busca aqui pro ambiente. Então, indiferente aqui o ambiente, ele não é individualizado. Tá? O ambiente não é individualizado. Por mais que a gente use o ambiente para individualizar algumas coisas que os cães atuais precisam, tá? Mas o nosso ambiente hoje é todo pensado para trazer mais naturalidade possível. Eu entendo que isso é gerar mais bem-estar, tá? E eu conseguir gerar mais bem-estar com esse tipo de ambiente. Tem uma pergunta aqui
para que eu possa iniciar o nosso terceiro item. Vamos lá. Qual o item mais complicado do Ian? Então, sim, tem dois, que são os processos maiores, né, que é o indivíduo e o manejo. O indivíduo porque hoje chegam cães aqui com 300 mil características diferentes uns dos outros, né? Então a gente tem famílias, né, e pessoas todas diferentes, e esses cães convivem com suas famílias e tem processos diferentes em casa. Então aqui é diferente do que é, por exemplo, na casa da Bia, o que é, por exemplo, na casa de outras pessoas. Então o cachorro chega aqui com um certo tipo, né, de convívio, de comportamento, né? Então a gente me perdi agora. Então a gente tem que cuidar, né, esse primeiro que é o indivíduo. Então ele não é o mais difícil, mas ele é crucial a gente entender ele para que agora o mais difícil, que é o manejo, tá? Para que o manejo seja o mais adequado. Então assim, o indivíduo ele está ligado, né, ele tá ligado total ao nosso processo inicial, entender do indivíduo, mas o mais difícil é o manejo. Então a Bia perguntou aqui qual o item mais complicado do Ian, tá? Eu diria que o manejo é o mais complicado porque justamente o indivíduo é totalmente diferente de qualquer outro indivíduo e o manejo ele tem que ser específico para o indivíduo. Não adianta eu achar que um manejo vai ser em grupo que vai funcionar. Não, o manejo ele é sempre individual. A gente treina, né, cães em grupo, sim, né, mas o manejo, né, e o treinamento principal sempre serão individualizados, tá? Então a gente treina o indivíduo, né, e organiza aí o manejo em grupo também. Então o manejo é sempre mais difícil porque vem características totalmente diferentes, cachorros com aprendizado, né, mais qualificado do que outros, com mais facilidades para certas coisas do que outras, então o manejo é sempre nos que vai dar mais trabalho. Mas a gente, para fazer o manejo, precisa saber quais as características, né? Deixa eu ajustar isso aqui, então vamos falar aí do manejo. Vamos ver aqui, a gente tem mais uma pergunta. Aqui. Qual dos 3 pilares precisa ser trabalhado primeiro? Boa pergunta, Mário. Eu diria que assim, como esse processo é pet crash, tá? Como a gente precisa uma desenvoltura maior para pet crash, né? Eu diria que o primeiro processo, que é o indivíduo, precisa vir mais lapidado, tá? O que é lapidar o indivíduo? É treinar esse cão. Então, se eu recebo um cachorro aqui que já sabe o nome dele, que já sabe sentar, que já sabe ficar, né? Ele já está, o indivíduo dele já está mais apto a ter boa convivência em grupo, tá? Porque ele já tem comunicações feitas com humanos que acabam que são as pessoas que controlam o ambiente aqui, né? Então esse é o primeiro processo, né? A gente trabalhar individualmente cada cão, tá? Então esse seria aí o que eu vejo de principal, né? O treinamento dos cães de forma individual. Isso facilita muito o processo de manejo em grupo. E é o que a gente faz aqui. Agora vamos falar do manejo, né? Então assim, como que a gente pode cobrar ou fazer um manejo em grupo se um cão não sabe o que a gente está propondo para ele? Então esse é um processo bem interessante, né? Aqui a gente volta ao indivíduo
como eu estava respondendo a pergunta da Mari agora, é muito necessário que a gente treine individualmente. Isso é o que a gente faz aqui. Então, não adianta eu querer que um cachorro obedeça, né, um fica em meio a 10 cães, se ele não sabe obedecer um fica sozinho. Então, como que eu faço? Né? Eu tenho que treinar esses cães individualmente. Então, hoje a gente passa, né, um certo tempo fazendo esse treinamento com cada indivíduo, com cada cão, e também passa esses treinamentos através de feedbacks aos tutores, aos donos desses cães, para que, olha, a gente precisa desse treinamento aqui, né, a gente precisa que vocês reforcem esse tipo de treinamento, porque com certeza isso vai nos ajudar muito aqui dentro e com certeza vai deixar esse cão mais tranquilo, mais faceiro, vai curtir mais o espaço, porque ele entende o que a gente está solicitando a ele. Então, para antes de eu organizar, né, propriamente o manejo, eu preciso, né, estabelecer uma comunicação com o indivíduo. Então eu volto lá no indivíduo e treino o indivíduo. Então o indivíduo ele é uma chave, né, para abrir, né, o manejo, o ambiente, mas o manejo é o mais difícil porque a gente está aí num grupo de cães, né? Então amanhã temos a quarta-feira aí que são em torno de 40 cães. Aí tu pensa tu ter o controle, né, de 40 cães para que eles não briguem, para que eles não fiquem, né, de forma a querer se matar aí e tal. Mas é justamente para isso que serve esse trabalho todo que a gente faz de entender o indivíduo para planejar o manejo. Então fiz o treinamentinho aí com todos esses cachorros de forma individual, 5 minutos a cada sessão. Beleza, os cachorrinhos agora estão ali, sabem o nome, né? Sabem ficar, sabem esperar quando for solicitado. Não sai toda vez que a gente abre uma porta sai a moda doido. Então esse tipo de treinamento a gente tem que passar para a família para que eles façam também, para que facilite o nosso manejo aqui. Então, se a gente tem todo esse processo feito aí de um cachorro que sabe o nome, de um cachorro que sabe ficar, né, de um cachorro que não sai correndo só porque viu uma porta aberta, tu pensa, todo o resto do manejo dentro do espaço se torna muito fácil. Por quê? Porque a gente, digamos, a gente viu que vai dar uma treta, né? 2, 3 cachorrinhos ali que estão se exaltando numa brincadeira. E a gente só pegar e chamar esse cachorro pelo nome. E ele parar, te olhar e vir. Porque ele entendeu que ele tem que vir. Porque ele associou que esse treinamento foi muito positivo para ele. Porque ele vai ganhar um petisco, porque ele vai ganhar um carinho. Ou porque ele vai ser inserido numa outra brincadeira que ele gosta muito. Tá? Então, esse treinamento individual é muito necessário para que o manejo, né, o manejo em grupo seja adequado. Tá? Então, o manejo ele é o mais difícil porque a gente tem que controlar muitos cães ao mesmo tempo. Mas se a gente consegue fazer todo aquele processo de treinamento individual, o manejo ele quase se anula, tá? Porque o que é o processo do monitor lá dentro? É estar lá, né? Estimular algumas coisas, mas fazer com que eles mesmos tomem a iniciativa de fazer aquilo que eles mais gostam. Então é muito importante pro cão ter iniciativa, né? Aquele cachorro que fica retraído num cantinho, esse cachorro não tá bem, não tá legal, né? Então assim, talvez um cachorro que não foi bem preparado para essa situação. Tá? Então o manejo também traz segurança, né? Os cães que estão ali contigo, quando eles entendem que tu consegue evitar certas tretas, eles se soltam mais, né? Que tu consegue trazer o cachorro, estimular ele a fazer outras coisas, eles começam a se sentir mais seguros para brincar, porque eles têm medo daqui a pouco de eu não gosto muito daquele cachorro ali, não gosto que ele chega perto, tenho medo dele. E aí quando ele percebe que tu tem o controle da situação, que se tu chama aquele cachorro ele obedece, ele começa a ficar mais seguro, começa a se soltar mais. Então essa é uma das grandes importâncias do bom manejo e do bom treinamento. Então o manejo ele se torna simples quando a gente tem, né, um treinamento bem feito. Depois desse treinamento individual bem feito, a gente começa a inserir dentro do manejo esse treinamento em grupo, né? Então, por exemplo,
vamos sair na porta, né? O monitor para a próxima porta, pede um senta para aquele grupo ou simplesmente diz assim, fica. Ela vai lá, abre a porta, sai, fecha, os cachorros ficam. Então esse é um processo de treinamento e manejo em grupo, né? Mas isso só vai funcionar se tu tem um treinamento individual. Tá bem? Alguma pergunta mais que eu possa ajudar? Então, galerinha, falamos aí do indivíduo, né, da nossa metodologia IAM, onde a gente tem que conhecer cada indivíduo que a gente traz para dentro do nosso espaço, porque é muito importante a gente saber o que ele gosta, saber o que ele não gosta, saber o que é treinável, o que não é treinável, para saber se ele é apto a viver num ambiente que não é natural para os cães, tá? Então a gente tenta trazer coisas mais naturais, mas não é um ambiente natural para esse cão de hoje. Então falamos, né, dentro da metodologia do indivíduo, da individualidade. Falamos do ambiente, que é onde aqui dentro da Pet Crash a gente tem que trazer coisas que foram ligadas aos antepassados desses cães, né, coisas bem antigas, porque se eu for trazer um ambiente de hoje, eu vou trazer aí um Netflix, um sofá e um ar-condicionado, e é justamente isso que a gente não quer, a gente quer trazer coisas que sabe, né, e que é sabido e que eu vivi na pele, né, de entender que os cães têm gravado, né, isso neles mesmo, né, como eu contei a história da Axel, que não sabia nada de pastorear, nunca tinha tido acesso a isso e mesmo assim foi lá e fez todo um processo de pastoreio perfeito. Então a gente monta esse ambiente justamente, né, ao natural, ao que a gente tem de pesquisa e que é natural dos cães. E o manejo, que eu vejo que é a parte mais difícil, porque a gente tem todos esses indivíduos, né, todos esses gostos e sabores e diferenças dentro de um ambiente só, e a gente tem que manejar todo o grupo. Então, o que torna o manejo adequado é o treinamento, tá, e individual. Após isso bem feito, o treinamento em grupo, né, e aí a gente consegue estabelecer uma rotina e um manejo bem adequado. Vamos lá, temos uma pergunta aqui. Espera aí, deixa eu ler. Agora eu saí. É necessário então que os 3 pilares estejam em equilíbrio? Vamos responder aqui então. A Mariana perguntou: é necessário então que os 3 pilares estejam em equilíbrio? Sim, tá? Muito importante que todos os indivíduos que você selecionou para estar aqui estejam dentro daquilo que você espera, tá? Dentro daquilo que você preparou de ambiente, tá? E dentro daquilo que você sabe planejar o manejo. Porque se tu pega cães, por exemplo, cães que a gente hoje não consegue aceitar aqui, tá? Porque tem uma caça muito alta. Então, cães com caça muito alta, nós não conseguimos manejar. Tá? Então, se tu não tem o equilíbrio de tudo que tu precisa para a roda girar, para esse triângulo realmente funcionar, tá? Um deles vai destoar e acaba que tu não consegue mais dar conta daquele indivíduo. Então, quando um indivíduo se sobressai, né, ao ambiente e ao manejo, tanto em obediência ou quanto, né, o comportamento com os colegas, acaba que tu não consegue mais manter o equilíbrio dos 3 pilares e tu não vai mais dar conta daquele indivíduo. Né? Então é preciso realmente entender e buscar todo o processo dentro do indivíduo, né? Todo o conhecimento para tratar o indivíduo, tá? Para que o teu manejo se torne mais fácil e o ambiente se torne adequado. Tá bom? Vamos lá, eu vi que tem mais perguntas. Depois que você começou a implementar essa metodologia IAM, houveram melhorias visíveis na Pet Crash?
Olha só, depois que eu entendi que existia um processo, né, e que isso era, né, uma coisa que dependia uma da outra, né, a gente começou a ter uma seleção muito melhor, muito mais rigorosa dos cães que aqui puderam frequentar e aqui podem frequentar. Então isso é bem importante, porque tu entender realmente do indivíduo é crucial para tu abrir uma pet creche, né? Então tu tem que entender de cachorro, porque tu tem que saber que tipo de cachorro que tu estás colocando aqui dentro. Porque o ambiente e o manejo, ele só vem depois que tu aceitou o indivíduo. Né? Então é muito importante que tu entenda realmente daquilo que aquele indivíduo pode te dar. Então, a avaliação bem feita, saber se o cachorro sabe se comunicar, saber se o cachorro é treinável, né? Saber quais respostas esse cachorro vai te dar perante a certos estímulos. Né? Então, a gente já vai tendo certos macetes, né, nas avaliações e colocando certos estímulos para entender até onde as respostas desse cachorro vão. Né? E aí a gente sabe realmente se esse indivíduo pode realmente participar daquele ambiente que tu preparou, né? E se o teu manejo que tu acha que é o mais correto para o teu espaço, no teu entendimento, vai dar conta daquele indivíduo. E no início, obviamente, a gente errou bastante aqui, a gente queria abraçar o mundo, né? Pegando cães que realmente não tinham perfil, né? E isso é tranquilo, gente, né? Não é uma questão de que todos os cães têm que participar. Como eu já disse, isso não é natural para os cães, né? Então eles frequentam porque conseguem, né, contrapor essa antinaturalidade por um certo tempo, se divertir, brincar. Né? Então acho que é bem importante. Então depois que a gente entendeu que existe um processo que tem que ser seguido de forma equilibrada, a gente realmente conseguiu melhorar e conseguiu encher a casa de cães e dar conta desses cães. Né? Um ou outro cão se sobressai, a gente trabalha, a gente oferece recurso, conversa com o tutor e vê quais os melhores manejos e possibilidades de fazer para esse cachorrinho. Tá bem? Vamos ver se temos mais perguntas aqui. Não ficamos nisso aí. Mais alguma pergunta, galera? Aproveitem. Boa noite aos novos que entraram aí. Estamos falando hoje sobre a metodologia IAN, onde a gente trabalha o indivíduo, monta o ambiente, planeja o manejo. Então essa metodologia tem que estar gravada na sua cabeça para que funcione bem cães em grupo. Muito importante que você entenda esse tripé, né? E principalmente entenda muito de cães. Tá bem? Então vou me despedindo de vocês. Opa, apareceu mais uma pergunta aqui. Não vou me despedindo, não. Vamos lá, vamos a mais uma pergunta. Deixa eu ver. Peraí. Acho que existe um número de cães que tem que ter no máximo no grupo para que aconteça o equilíbrio? Existe um número máximo de cães no grupo para que aconteça este equilíbrio? Boa pergunta. Não existe um número máximo, tá? Mas existe sim um nível de comportamento que tu precisa entender. Tá? Por exemplo, assim, se a gente tem a Hope. A Hope é uma pastora alemã que hoje praticamente não frequenta mais a creche, tá? Pelo nível de caça que ela tem. Mas digamos assim, que a gente queira atender a Hope e a gente ponha de 10 cães, tá, que vão frequentar aquele espaço, a gente põe 8 Hope. E a gente tem a Belly, né, uma poodlezinha que gosta muito de dormir, já está ali com seus 12 anos, tranquilo. E que a gente põe a Belly, 2 Belly, para completar os 10. O que vocês acham que aconteceria nessa turma? 8 Hopes caçando 2 Bellies, né? Ia ser o caos, não ia? Aqui ia estar um total desequilíbrio. Boa noite, Levi! E aqui ia estar um total desequilíbrio, né? Então, assim, entender esse processo do indivíduo é muito importante. Então, não existe um número máximo
de cães. Eu posso colocar 20 cães, desde que tenham comportamentos equilibrados. Né? A gente sabe que vai sempre existir um número X de pessoas para cuidar de um número X de cães e tal. Então tem turmas que são mais agitadas, menos agitadas. Mas não adianta eu pegar 10 cães agitados, botar numa turma e pegar outros 10 cães calminhos e botar na outra turma. O que vai acontecer? Os 10 cães agitados, aquela turma vai pegar fogo. E os 10 cães calminhos, a turma vai dormir. Né? Então o certo seria 5 para cada lado de um jeito, 5 para cada lado de outro, e vai avaliando, e vai testando, e vai buscando a obediência, vai buscando o relacionamento, vai direcionando a comportamentos e atividades que você acha que vai gerar mais bem-estar para aquele cão. Né? Então não é um número de cão, né, de cães que aqui vão frequentar, e sim como esses cães se comportam perante a esses estímulos. Tá bom? Mais alguma pergunta? Eu não vou dizer que eu vou embora agora, porque eu vou dizer que vou embora antes, apareceu mais pergunta, mas se tiver mais pergunta, manda aí. Se disser que eu vou embora, eu posso ir embora para ter mais perguntas, vocês entenderam? Deixa eu ver aqui. Não, por enquanto nenhuma pergunta. Levi, tá por aí, Levi? Como é que você tá? Acabou minha água, galera. Tô seco. Fiquei no seco, cara. Então, agora eu vou me despedindo. Que hora é? 8h56, já faz quase uma hora que estamos aqui batendo um papo. Ó, o Levi está bem. Levi e os manos, as jaguatiricas. Levi. O Levi tem o João Otávio, se eu não me engano é esse o nome, né? E os dois Menicon, a Amelie. Eu não vou lembrar do nome do outro gato. Como é que eu fui esquecer o nome do outro gato? Como é que é o nome do outro gato? Tem teu irmão lá. É a Amelie, o João Otávio. E a jaguatirica lá, como é que é o nome da outra jaguatirica? São dois gatos Menicon, gente. Eles vendem gato em metro. O Omar, aí, ó, o Omar. Eles vendem gato em metro, esses aí, né? São gigantes. Então tá, galerinha, foi um prazer ter conversado mais uma vez com vocês. Se vocês estão assistindo esse vídeo no YouTube, por favor, não esqueça de se inscrever. Esse vídeo foi gravado dia 11 de janeiro de 2022. Se você está assistindo lá no YouTube, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, né? Aquela papagaiada toda é bem importante para nós. Se estiver assistindo no Instagram, por favor, siga a nossa página aí. Estamos aí com conteúdos novos toda semana sobre Pet Crash, sobre ser empresário no ramo Pet Crash, sobre comportamento de cães. Enfim, manda tua dúvida, escreva para nós. Vamos ter o maior prazer de falar de assuntos que vocês acham importantes. Tá bom? Um beijo para vocês, uma boa noite, uma boa semana que está só se iniciando. E até a próxima terça-feira ao vivo aqui às 8 horas da noite. Tchau!